Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham esta mensagem pela transmissão da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e nós pedimos que você se inscreva no canal para receber as mensagens, para também poder compartilhar, dê o seu like, comente, porque assim o YouTube entende que a mensagem é relevante para compartilhar com outras pessoas que também precisam receber a mensagem da palavra de Deus, trazendo uma exposição bíblica íntegra, sólida, com uma interpretação dirigida pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe de maneira muito especial a sua vida, o seu lar, a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre toda a sua família nesse dia especial, de uma maneira em que você possa sentir e desfrutar da presença de Deus ao seu lado, na sua mente, no seu coração. Estudando a respeito de Babel, a torre que promoveu a confusão dos idiomas e que até hoje nós temos essa dificuldade de compreensão universal com os idiomas múltiplos que nós temos nos países diferentes, espalhados pelo globo terrestre. Quando nós observamos como isso aconteceu segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, como este fato aconteceu. O idioma, como nós já dissemos em outros estudos, o idioma ele era unificado e a unificação do idioma facilitava a compreensão, facilitava a comunicação entre os seres humanos, facilitava a compreensão do desejo, da vontade, dos desígnios, daquilo que o ser humano é capaz de fazer junto, se fortalecendo, observando a necessidade um do outro e buscando o mesmo objetivo, o mesmo alvo, dentro dos mesmos interesses. A questão é que a corrupção do pecado trouxe uma deformidade nesta compreensão, e o homem passou a buscar a autonomia e independência de Deus, a buscar os seus próprios interesses. O homem passou a não compreender o outro, mesmo falando o mesmo idioma. Assim como nós temos muitas dificuldades hoje, porque somos diferentes na nossa essência humana, infelizmente corrompida pelo pecado, nós temos dificuldade de observar a necessidade do outro e interpretar corretamente o que está na sua mente, no seu coração, quais são as suas reais intenções para conosco e, como eu já disse, infelizmente, muitas vezes a intenção do outro para conosco não é boa. E na nossa imaturidade, às vezes também a nossa intenção para com o outro também não é das melhores, porque foi isso que o pecado fez conosco. Quando nós nos analisamos, quando nós realmente reconhecemos que precisamos ser transformados, precisamos da palavra de Deus, precisamos da ação de Deus em nossas vidas para que sejamos regenerados segundo a sua criação original, que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e declarou que ele nos tinha feito de maneira muito boa, que nós éramos a sua imagem e a sua semelhança e fomos criados para boas obras, como fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, ali em diante, fala que nós fomos criados para boas obras. Então, o que aconteceu? Já que nós fomos criados por um ser perfeito,
estávamos num ambiente perfeito. E nesse ambiente de perfeição, nós nos afastamos de Deus, duvidando da sua palavra, e isto continua se repetindo até os dias de hoje. As pessoas se afastam de Deus ao duvidar da sua palavra, e aí sofrem as consequências em sua própria vida e na vida daqueles que compartilham da existência também com ele. Quando nós falamos a respeito de bênção e maldição, o que é de fato a bênção e a maldição? Não podemos observar isso como um ato mágico de Deus, um ato miraculoso, expressivo de Deus. É claro que já é um grande milagre de Deus nós termos a oportunidade de ter a nossa mente e coração, as nossas emoções, sentimentos, a nossa estrutura relacional e psicológica transformada pela palavra de Deus. Isto já é um grande milagre. Mas nós temos que estar abertos para esta transformação, para esta mudança. Nós temos que observar a palavra de Deus e permitir que ela esteja em nossa mente, em nosso coração, e permitir que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, para que desta maneira sejamos regenerados à imagem e semelhança de Deus, segundo os seus propósitos e segundo a sua vontade. Bênção é quando alguém fala bem de você. Estar debaixo da bênção de Deus é ter Deus falando bem de você. Estar debaixo da bênção de Deus é ser obediente, é ser humilde, é ser atento à palavra de Deus, é se permitir ser guiado pela palavra e desta maneira promover alegria no coração de Deus. É assim, desta forma, que nós nos aproximamos da experiência e da representatividade que Jesus Cristo fez na sua humanidade a respeito da nossa vida. Jesus Cristo, na sua humanidade, se apresenta como o Filho do homem, o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós, se esvaziou de Deus, foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi obediente em todas as coisas e Deus declara a bênção sobre Jesus. Qual é a bênção que Deus declara sobre Jesus? Está ali em Mateus, capítulo 3, quando fala acerca do batismo de Jesus e Deus faz a declaração: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus falando bem de seu filho. É isso que nós esperamos que Deus faça conosco também, que Deus fale bem de nós. Isto é receber a bênção de Deus. Mas receber a bênção de Deus depende da nossa obediência, da nossa humildade, da nossa relação de integridade com Deus e a sua palavra, estando submisso aos seus mandamentos e às suas ordens. Da mesma forma, maldição é exatamente o contrário disso. É quando alguém fala mal de nós. É quando alguém nos apresenta aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós fizemos de mal. E quando nós praticamos pecado, quando nós praticamos alguma maldade, quando nós praticamos aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, Deus também profere a maldição. O que é a maldição? A maldição, ela não é prescritiva, ela é descritiva. A maldição é uma consequência dos nossos atos pecaminosos. Então, quando Deus declara a maldição, ele não está prevendo ou prescrevendo algo de ruim que acontecerá conosco. Ele fala na sua onisciência, ele fala acerca do futuro, de como nós seremos vistos, nós seremos chamados. Desta maneira, Caim recebeu
uma maldição quando ele decidiu matar o seu irmão Abel. Ele foi maldito por quê? Porque todos que olhavam para ele o chamavam de Caim. Caim certamente não é o seu nome original, mas é o nome registrado na Bíblia, porque assim ele foi conhecido. Caim em hebraico quer dizer lamento fúnebre, funeral, ligado à questão do assassinato que ele teve com seu irmão. Então, a maldição de Caim, as pessoas falavam mal dele, porque ao olhar para ele, lembrava do seu ato pecaminoso. Você é um assassino. Então, bênção é quando nós damos motivos para que Deus fale bem de nós. Maldição é quando nós damos motivos para Deus apresentar os nossos erros e como nós seremos mal falados pela humanidade, pelos que nos cercam. Nós temos que ter esta compreensão para entender a nossa postura de vida e a nossa relação com Deus e também a genealogia que é apresentada na Bíblia. A Bíblia mostra que Deus criou o homem do pó da terra, do barro, e também ele declara em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que nós fomos formados do pó e ao pó tornaremos. Em Gênesis, na genealogia, a nossa origem é divina, a nossa origem está em Deus. Deus é o nosso Criador e o mantenedor da nossa filiação, o autor da nossa fé. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança a partir de Adão. De Adão, que foi criado do pó da terra, de Adão foi retirada a costela e dali foi criado Eva. Foi formado Eva ali a partir de Adão pelo poder de Deus. Deus deu uma ordem a eles que eles crescessem, se multiplicassem, e eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primeiro filho, e Abel, o segundo filho. Abel tinha um relacionamento íntegro, sincero, honesto com Deus. Caim tinha dificuldades nesse relacionamento e ele, por este motivo, ficou com inveja do irmão e decidiu matar o irmão. E assim o fez. Ele assassinou o seu irmão Abel. Por isso também ele foi exilado, ele teve que sair ali de perto dos seus pais e por muitos anos ele viveu só, refletindo acerca do que ele tinha feito. Mas a Bíblia nos apresenta que eles estavam numa longevidade, num período de longevidade muito grande. Nesse tempo, foi o suficiente, deu tempo para que Adão e Eva tivessem outros filhos. E quando nós observamos o texto de Gênesis, capítulo 5, nós temos ali os descendentes de Adão. E olha o que acontece aqui. Gênesis, capítulo 5, versículo 1, fala assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. A expressão Adão em hebraico quer dizer aquele que formado da terra vermelha, do pó da terra. Viveu Adão 130 anos e gerou a um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha o que está registrado aqui na genealogia de Adão. Aqui em Gênesis capítulo 5, não são citados nem Caim e nem Abel. Abel foi assassinado, Caim foi exilado. E agora a genealogia se reinicia, tem um restart. Ela se reinicia a partir de Adão e Eva, e Caim não é mais citado nessa genealogia, apesar de ser o primogênito, apesar de ser o primeiro filho.
o que é citado na genealogia de Adão e Eva agora é Sete. Esse nome Sete é porque a expressão Shet em hebraico quer dizer substituto. Eles entenderam que Sete era o substituto de Caim. Então, Sete agora passa a ser o primogênito. E aqui nós temos uma bênção muito importante, muito interessante. Nós temos que observar um detalhe intrigante a respeito dessa ação de Deus. Porque quando Sete nasceu, Eva declara, né, tanto homem e mulher, né, Adão e Eva, mas Eva declara que eles conseguiram um filho, tiveram um filho com o auxílio do Senhor. E esta expressão em hebraico é bastante interessante, porque ele usa uma expressão que não tem tradução na língua portuguesa, a expressão et. Essa expressão et, que não tem tradução para a língua portuguesa, mostra uma ação de Deus em que era impossível para o ser humano. Por quê? Porque a partir do que o ser humano pecou, eles entraram num processo de morte. Então, Adão e Eva, assim como todos nós, estamos caminhando para a morte. E se não fosse a intervenção, a ação direta de Deus, nós não teríamos a oportunidade de voltar à vida. É isso que apresenta esta partícula em hebraico, et. E aí, alguns teólogos acabam se confundindo e fala que Sete foi gerado como se fosse Jesus, ou um prenúncio de Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, e aí você pode até fazer um paralelo, de que se não houvesse a intervenção divina, esta geração estaria simplesmente extinta, estaria morta. Porque Adão e Eva, a partir do pecado, eles estavam em processo de morte. Eles estavam gerando a morte em si mesmo. E se Deus não tivesse intervido para gerar a vida, esta vida não aconteceria. Isto mostra o quanto o poder de Deus para produzir vida é capaz de nos regenerar do pecado, nos tirando da morte para a vida, pelo poder de Deus. É isso que Deus quer apresentar através dessa genealogia, através desse detalhe importante que nós vemos no texto em hebraico. Adão e Eva geraram um outro filho, e a partir daí geraram muitos filhos e filhas, e Caim, que foi exilado, depois se casou, certamente com uma de suas irmãs, para que também tivesse descendentes. E assim, a geração humana, a genealogia humana continuou. Mas a grande essência de tudo isso é que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, no seu poder, mesmo o homem tendo pecado, ele interviu de maneira extraordinária com o seu poder para gerar vida em meio à morte. Adão e Eva pecaram e estavam condenados à morte. Não teriam como gerar filhos, porque gerar filho é uma construção para a vida. E aí teve que haver a intervenção direta de Deus gerando vida. Isto nos mostra o poder de Deus que em qualquer situação de morte em nossas vidas, se você parar para pensar, o que a vida com o seu tempo, com as suas dificuldades e adversidades, tem matado na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, Deus, com o seu poder, é capaz de restaurar os seus sonhos e planos para que você tenha conquistas e realizações a partir da vida que Deus está te oferecendo. Ele está restaurando os seus sonhos. Ele está cuidando
de você de uma maneira muito especial. Mesmo que a sua vida pareça estar num grande processo de morte, o toque das mãos de Deus, assim como ele fez com Adão e Eva e continua fazendo com todos nos dias de hoje, é capaz de, em meio àquilo que nos parece morte, ele é capaz de produzir vida. Ele é capaz de restaurar a vida. Ele é capaz de promover futuro, promover descendência, promover com que os seus sonhos sejam realizados pelo poder da vida que está nas mãos de Deus. Então, permita que Deus tire a confusão da sua mente, do seu coração, volte a confiar em Deus, deposite a sua esperança nas mãos de Deus e deixe, em meio às mortes que podem ter acontecido pelas adversidades e mataram os seus sonhos, projetos, planos, deixe que Deus traga vida em meio a toda essa situação de adversidade que você pode estar vivendo. Deus colocará todas as coisas no lugar e restaurará a vida que você precisa para que você tenha paz, alegria, para que você seja realizado segundo os propósitos de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o Senhor esteja restaurando os sonhos, os planos, a vida, aqueles de todos que se aproximam do Senhor com a esperança de ser transformados e restaurados pelo teu poder. Que o Senhor conceda a paz, que o Senhor retire da mente, do coração, toda a confusão, toda a dúvida que pode haver na mente e no coração de cada um, mas que a tua vida e a vida eterna seja restaurado segundo os teus propósitos, pela direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.